Olá pessoal do Aula D, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história aqui, sou o professor Fábio Vietili. Tá acompanhando os vídeos, tá gostando? Não esquece de dar o like, de compartilhar, te inscrever no canal para receber aquela notificaçãozinha quando sair o vídeo novo. A aula de hoje, pessoal, dando continuidade aqui ao período de estudo da história da Grécia, nós vamos ver o período homérico, um período que vai aí aproximadamente do século XII a.C., então 1200, até o século IX, até o ano de 800. Como é que começa esse período? Qual é o pontapé inicial desse momento da história da Grécia? É o que a gente viu nos últimos vídeos. Se não te recorda, dá um play aqui do lado no vídeo de da história da Grécia creto-micênica, para relembrar esse período. O período final, então, desse período que a gente chama de pré-homérico, ele acontece com a invasão dórica. Os dórios são um povo extremamente militarizado, que detinham o conhecimento do ferro, utilizavam carros de combate. Esses caras invadem a região da Grécia e encerram um período muito rico na produção material. O período creto-micênico, aqui nós temos registros escritos, a escrita linear A, a escrita linear B, a produção de urnas funerárias, a produção de vasos, uma ampla gama aqui riquíssima de produção material. Com a invasão desse povo, que é um povo altamente guerreiro, nós temos o desaparecimento e a desintegração dessas características que existiam antes. Então, aqui nesse período, especialmente em função do desaparecimento de formas de escrita, a ausência de registros escritos nesse período, muitos historiadores vão apontar como sendo o período homérico o período da pré-história da Grécia, já que neste momento os povos não deixam aqui registros escritos sobre a sua história. Tranquilo, pessoal? Bom, o que é importante aqui? Como esses caras não têm registros escritos desse período, como é possível a gente reconstituir este passado? Como podemos contar a história do período homérico? E a resposta, Chuchu, está aqui no nome, período homérico. A gente vai buscar as informações desse momento da história da Grécia na obra de um poeta chamado Homero, óbvio, Barbada. Dessa obra aqui, pessoal, nós temos dois livros essenciais. O primeiro deles, Ilíada, e o segundo, Odisseia. Nesse momento, como não há registro escrito, uma das tradições desse período era a tradição oral. Então se declamava muitos poemas épicos, contando o passado histórico, as guerras, as lutas na história da Grécia. Então aqui posteriormente, já no período arcaico, essa tradição oral, ela vai ser guardada, ela vai ser registrada, nos dando suporte para a compreensão desse período da Grécia. O que fala essas duas obras, tá, gente? O período da Ilíada, um livro belíssimo, vai narrar aqui os eventos da mitológica, da lendária Guerra de Troia. Aquela guerra que se inicia com o rapto de Helena, então esposa de Menelau. A gente viu esse inicinho aqui no primeiro vídeo da série de Grécia, o vídeo que trata sobre as características gerais. Então o Paris, como a gente viu, vai raptar a Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, e se inicia assim a guerra entre troianos e gregos. E o livro, a Ilíada, vai discorrer sobre os eventos da guerra. O período, então, da Guerra de Troia, ele seria um período marcado por um amplo equilíbrio nas disputas e que só iria se encerrar após 10 anos. Depois de 10 anos de guerra, os gregos vão entregar um presente, olha que bonitinho, vão dar um presente para os troianos. Os gregos não conseguiam passar pela muralha de Troia e vão entregar um grande cavalo de madeira de presente, dizendo: olha, troianos, desistimos da guerra, aqui está o cavalo de presente para provar para vocês. Quando os troianos abrem as portas da muralha e trazem o cavalo para dentro, inicia-se uma grande comemoração, afinal de contas, eram 10 anos de guerra que se encerravam. Quando as tropas, os soldados troianos vão dormir, vão repousar, na calada da noite,
sorrateiramente deste cavalo de madeira, desce aqui um grego, abre as muralhas de Troia e o exército grego invade e destrói toda essa cidade, destrói aquela população. Assim se encerraria, então, a Ilíada, né? Lembra aqui daquela expressão presente de grego? O que é um presente de grego, afinal de contas? É aquele presente que nos faz mais mal do que bem. A origem dessa expressão está aqui no livro do Homero, nessa poesia Ilíada. Fim da guerra que os heróis gregos precisam retornar para casa. E é justamente isso que a Odisseia vai nos narrar. A Odisseia trata do retorno de Odisseu ou Ulisses à sua terra natal. O Odisseu aqui vai desagradar uma série de deuses no meio desse conflito e os deuses vão armando aqui armadilhas para evitar o retorno de Odisseu. Então, depois de 10 anos de guerra, Odisseu ainda vai demorar mais 10 anos até conseguir retornar para sua cidade. A Odisseia narra, então, esses eventos, as tentativas de Odisseu de voltar para sua terra natal. Nessa obra de Homero, pessoal, Ilíada e Odisseia, o que a gente consegue perceber da estrutura política e da estrutura social nesse momento da história da Grécia? Bom, a gente consegue entender que a gente vai ter lá um sistema que chamamos de sistema gentílico. Por que sistema gentílico? Porque baseado na ideia da unidade chamada genus. O genus aqui, ou gens, é o espaço de terra. Tá? Então aqui nós temos uma civilização baseada em clãs, uma sociedade também assim chamada de clânica, certo? Quais são as características desse sistema gentílico? Ora, em primeiro lugar, todo sistema clânico ele está baseado numa ideia de parentesco. Então todos os habitantes dessas aldeias são unidades pequenas, habitações pequenas. Todos esses habitantes teriam aqui um descendente em comum. É a ideia de uma ligação sanguínea. Tá? Por que isso é importante? Porque dentro do genus, dentro do sistema gentílico, não existe, meus caros, propriedade privada. A propriedade da terra ela é coletiva, sendo a produção, o resultado da produção dessas propriedades, que a gente vai chamar aqui de oikos, oikos sendo a unidade produtiva, tudo aquilo que se planta e se colhe é distribuído de forma igualitária entre os membros deste clã, entre os membros desse geno. Então a gente pode dizer aqui que no sistema gentílico existe um certo igualitarismo social. Como não existe propriedade privada, tampouco vai existir aqui a ideia de classes sociais. Se por um lado nós temos então esse igualitarismo econômico, nós também vamos ter aqui uma liderança social, aquele cara responsável por organizar a vida jurídica, militar e religiosa do geno. Esse cara nós vamos dar o nome de patriarca, geralmente a figura mais velha dessa civilização ou aquele que tem o mais próximo parentesco com o fundador do geno. Perfeito? Guarda essa ideia que vai ser importante depois para a gente entender o desenvolvimento de Atenas, de Esparta, já no período da polis. Bom, pessoal, aproximadamente lá no século IX a.C., a gente vai perceber aqui que esse sistema gentílico, ele começa a se desintegrar, ele começa a se desfazer. E por que isso acontece? Isso vai acontecer por causa do crescimento demográfico. Olha aqui, Chuchu. Crescimento, aumento demográfico. Demo, não é demônio, não é capiroto, presta atenção. Demo, povo, população. Temos um aumento populacional muito grande nessas terras. E essas terras tinham uma produtividade muito pequena, se produzia pouco alimento. No momento em que temos o crescimento da população nesse genus, o que vai acontecer aqui? Se inicia uma disputa pelas terras. Então, aqueles caras que eram mais próximos do patriarca, eles se apropriam paulatinamente dessas terras que antes eram
coletivas. A partir desse momento, a gente está vendo aqui o surgimento da propriedade privada. Se é a propriedade privada, a classe social, a riqueza e a pobreza. Durante esse processo, muitos daquelas populações que não têm acesso à terra vão acabar contraindo empréstimos com os patriarcas ou com os familiares desses patriarcas. Quando eles não conseguem pagar a dívida, esses caras vão se tornar escravos. A nossa sociedade passa então aqui por um processo de violência social. Do que resulta isso? Um processo primeiro de diáspora, de fuga. Muitos gregos acabam saindo da região da Grécia continental e indo para a Ásia Menor, indo aqui para a Península Itálica, para aquela região da bota do mapa da Europa. Esse é o processo de diáspora grega. E a partir daqui tudo muda dentro dessa sociedade. As disputas entre aqueles caras que detêm a terra e os que foram expropriados da terra, os que perderam a terra, vai fazer com que o sistema gentílico aqui se desintegre, desapareça. A partir desse momento, então, nós vamos ter a união de inúmeros guenos que vão se fundindo, se juntando, até a formação aqui das primeiras poleis gregas, das primeiras cidades-estados da Grécia. Tranquilo, pessoal? Foi pro coração? Se gostou do vídeo, não te esquece, curte, comenta, ficou com alguma dúvida que a gente responde para ti e te inscreve no canal ali do Aula D para ficar ligado nos próximos vídeos. Valeu!